Bem-vindos novamente aos conteúdos de HTML mais avançados e desta feita para saltar das imagens que vimos no vídeo anterior para conceitos relativamente básicos, mas importantes. Um deles é o caso do div. Nós já tivemos a ocasião de ver, ou para quem não viu, aconselho vivamente a visitar então os nossos vídeos sobre HTML básico, sobre o div. O que o div basicamente nos permite fazer é criar uma divisão dentro da nossa página, ok? E para isso basta criar div e depois barra div, e dentro do div eu posso simplesmente criar um bloco dentro da minha própria página, ok? Neste caso eu posso criar aqui um parágrafo, este parágrafo, minha Nossa Senhora, pertence ao div, ok? E vamos aqui fechar o parágrafo. E o que vai acontecer agora aqui, reparem, aparece-me aqui este parágrafo. É evidente que aqui este espaço não me apresenta diferenças relativamente ao parágrafo anterior, porque reparem, o div é por natureza um elemento invisível, ok? Isto é, não tem aqui um separador que me defina assim, aqui estou a usar um div. Eu posso formatar, no entanto, o div, utilizando para isso aqui o CSS. E neste caso nós já sabemos, basta utilizar aqui div e depois, por exemplo, colocar aqui o border, por exemplo, um px solid black, e o que vai acontecer genericamente é isto. Reparem, o meu div vai passar a ficar com uma border aqui a toda a volta. Eu vou deixar ficar esta border, não há problema nenhum, porque o conceito do div não nos interessa explorar muito, a não ser pelo simples facto de nós agora podermos falar aqui sobre um outro conceito, que é o conceito do span, ok? E eu vou mostrar aqui o seguinte, reparem, eu posso alterar a cor do meu texto dentro do div, ok? Vou inclusive até tirar daqui o parágrafo para não complicar tanto, e vamos deixar ficar assim. Reparem o que é que vai acontecer agora quando refrescar. Ficamos aqui com este texto, com esta borda a toda a largura. E não vamos estar aqui a especificar muito mais características no CSS do div. Vamos deixar ficar assim. No entanto, reparem o seguinte, eu vou colocar aqui elevar o grau de dificuldade, que é o seguinte, eu quero alterar a cor apenas do texto do div. Ora, para fazer isso, no CSS eu posso fazer simplesmente o seguinte, color red, ok? E reparem, cá está, a cor do meu texto alterou. No entanto, vamos colocar aqui outra questão, e se eu quiser alterar apenas a cor da palavra parágrafo, ok? Como é que eu posso fazer isso? Ora, é aqui que entra o span. A tag span, genericamente, é um elemento que nos permite definir um bloco inline, isto é, não ter forçosamente que mudar de linha para criar um novo conjunto de atribuições de cascading style sheets, ok? Porque se eu quiser criar aqui qualquer coisa igual ao div, o que vai acontecer se eu quiser criar outro div, barra div, este é outro div, o que vai acontecer é que genericamente a seguir a cada div existe um parágrafo que é automaticamente criado, e reparem, por isso é que os divs aparecem neste caso em linhas diferentes e não frente a frente, ok? Pese embora o facto de, através de CSS, nós podermos colocar os divs seguidos. Ora, mas, no entanto, seria muito fastidioso estar a criar divs para cada vez que nos aparece aqui uma palavra que nós queremos realçar com uma cor diferente. Então, para isso, nós utilizamos o span. E o span escreve-se desta forma. Span. Ok? E depois, no final, fechamos o span. Ora, o que é que isto vai, em termos práticos, resultar? Eu vou eliminar este div, porque não interessa. Reparem, não vai resultar em absolutamente nada, a não ser que eu atribua a este span um conjunto de atributos CSS. Eu posso fazê-lo da seguinte forma, através de um tag selector, span, e portanto todos os spans vão ser afetados por aquilo que eu aqui vou colocar, e colocar aqui color green. Color green, cor verde. E agora reparem o que é que vai acontecer. Cá está este parágrafo a verde, ok? É evidente que se eu agora tiver aqui no meu HTML outro div, e eu vou aproveitar para copiar e voltar a ter aqui então o outro div, este parágrafo pertence ao
segundo div. Ok? O que vai acontecer neste caso é que, obviamente, o texto do segundo div também vai ser influenciado. Eu posso simplesmente, por exemplo, fazer outra técnica, isto é, criar uma classe, neste caso um class selector, por exemplo, span1, e criar aqui outra class selector span2, por exemplo, e definir uma cor diferente para cada um deles. E neste caso o que vai acontecer, vamos ter o primeiro span a verde e o segundo a azul. Bastará para isso fazer aqui uma alteração, que é no span definir a classe é igual a span1 e aqui em baixo a classe é igual a span2. Ok? E agora se eu refrescar, reparem, cá está então o meu texto com o parágrafo aqui a verde e aqui o parágrafo a azul. Ok? E é esta a principal funcionalidade do span, é permitir-nos que, de um modo inline, isto é, dentro da mesma linha, sem existirem quebras de linha, eu poder definir formatações, por exemplo, de cascading style sheets completamente diferentes para apenas um elemento. Pode inclusive ser apenas uma letra. Ok? Se eu agora retirar daqui todo este valor, reparem o que é que vai acontecer. Eu vou deixar ficar assim. Reparem, aqui no segundo div, apenas a letra P vai ter a cor azul. Ok? E reparem o grau de pormenor ao qual nós podemos, inclusive, aceder. Eu posso, inclusive, aqui definir no span2, por exemplo, aqui uma outra propriedade para a fonte. Por exemplo, font size e agora bold. Bold não, vamos aqui o font size igual a 2am, ok? Para transformar para o dobro do tamanho. E vamos ver o que é que vai acontecer. E reparem, cá está o P completamente alterado, ok? Para quem não está familiarizado com a questão do CSS, obviamente faz parte dos requisitos básicos desta lista de vídeos, mais avançados sobre HTML, vejam então a lista sobre CSS para perceberem o que eu fiz aqui. E genericamente é praticamente tudo o que nós tínhamos a dizer relativamente ao span. Dizer apenas que tanto em relação ao span como a qualquer outro elemento HTML, existe ainda um outro atributo que nós não falámos aqui, porque ele é transversal a todos eles, que é o ID. Okay? ID igual a, por exemplo, título 1. Ora, este ID permite-nos não só através do style.css, isto é, do Cascading Style Sheets, definir propriedades específicas para ele, para este elemento, através do seu ID, e portanto utilizamos um ID Selector no Cascading Style Sheets, mas ele é fundamental, por exemplo, para a programação com JavaScript, ok? Porque é o que nos permite identificar de forma única cada um dos elementos dentro da nossa estrutura HTML, ok? Mas isto apenas fica como uma nota que depois irá ser certamente mais abordada nos vídeos sobre JavaScript. E desta forma vimos então a utilização de span.